A hora agora, fã de esportes, o Futebol 90 está no ar. A discussão no Flamengo é aquela história, time A, time B, time mexido. Hoje o Futebol 90 com um time mexido, a Daniela Boaventura estava em Buenos Aires e está agora regressando para o Brasil. E teremos uma novidade no programa temos aqui o meu par aqui da esquerda. Temos aqui o meu par da esquerda. Ah, apareceu todo mundo! Essa mensagem não chegou. A gente não tinha essa informação. Nem eu tinha essa informação. Maravilha! Você acabou de dizer que iria abrir como se fosse o Mel Gibson hoje no protagonismo dos filmes. Como patriota. Exato. E aí já é pro break. Pedro, a nossa equipe já começou a discórdia aqui, porque o time agora tá achando que era eu sendo estrela. Ó, vocês não vão poder aparecer, aparece todo mundo. Essa informação aí, exatamente. Tudo bem, galera? Que ótimo estar aqui com você hoje. Filha da dona Maria Helena. Cuidado com esse Tranquilo aí, Zé? Cuidado com esse Tudo bem? Tudo bem? Desculpa. Tudo jóia? Tudo bem. Fala, Felipe, beleza? E a molecada, tá preparada para hoje à noite? Tá todo mundo. Já estavam ontem, terça, e continuam na quinta. Tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Tudo bem, Facincani? Tudo bem, tranquilo. E aí? Tudo bem? Ó, o Facincani disse que hoje é a Operação Missão Saturno aqui no Futebol 90. Sim, exatamente. Missão Saturno. Missão Saturno. É que nós temos que ir para o alto e avante. Então estamos juntos nessa impé. Ô, Marcelinho, chega aqui que eu quero falar com o Fábio Luciano. Fábio, na escala amanhã você tá nesse programa? Amanhã não. Eu também não. Sabe o que isso significa? Responsabilidade zero. Se a gente depois perder contato com os caras, não vai mudar a nossa vida. Não, mas já então é uma você honra, segura na defesa que eu vou... estar aqui, assim como os jogadores reservas do Flamengo, que a gente vai falar bastante. Exato, somos Só nós. fazer parte desse grupo já é de uma grande alegria. É a dupla Lázaro e Vitor Hugo. Vamos lá, a gente vai para o intervalo. Hashtag F90BR. Se perder contato, chama no rádio. Come back, Charlie, volta pra Piadas internas, gostamos. Vamos ao rápido intervalo, hashtag F90BR. É hoje que o povo já hoje. Maia, Felipe passou, cortou pelo meio, João Gomes devolveu, Felipe ajeita pela direita, Gabigol para Pedro, passou, olha o gol! Comebol Libertadores da América. O passe bonito, Gabigol na assistência, Pedro tá lá! Bota lá dentro, Pedro! Bom, eu acho que nós tivemos pontos importantes, né? Primeiro, em momento nenhum nós abrimos mão da nossa saída de bola e a equipe é treinada para jogar ter uma iniciação em toda e qualquer situação. E isso foi fundamental, foi muito importante, porque com a troca de movimentos nós começamos a abrir um pouco a solidez da defesa do Vélez. Eu acho que a determinação que a equipe demonstrou isso me faz acreditar que a cada momento nós estejamos dando um passo a mais em busca aí de uma regularidade ainda maior daquilo que vem sendo feito e apresentado. Eu fico feliz. É prazeroso você trabalhar com um grupo que tenha o entendimento que tem essa equipe, que tenha a busca por soluções que apresentam, e toda a informação que é passada, ela é assimilada rapidamente. Em 24, 25 partidas que eu estou à frente da equipe, praticamente em talvez 3 partidas nós tenhamos oscilado um pouco. Nas demais nós cumprimos à risca comportamentos, tudo aquilo que foi pedido, solicitado, e a equipe vem dando uma resposta muito positiva. Fico muito feliz com tudo isso. A confiança era grande porque eu conheço o grupo, eu conheço o elenco que nós temos, a capacidade desse time, e um momento oscilatório é um fato natural numa sequência absurda de jogos que nós estamos tendo. Eu fico muito feliz de ter visto a equipe novamente com muita confiança, jogando uma grande partida, frente a um adversário que é muito difícil de se jogar. Então nós temos que enaltecer consideravelmente esse resultado, porque não é qualquer equipe que conseguirá fazer
novamente um resultado como esse e com a... O Flamengo toma conta. E aí tem qualidade para colocar a bola para dentro, coisa que a gente pode falar do São Paulo. O São Paulo teve algum domínio contra o Flamengo, mas não teve capacidade de fazer os gols. O São Paulo sofreu contra o Flamengo, o São Paulo sofreu contra o Fortaleza. O Flamengo, além de ter o controle do jogo, ele tem peças que empurram a bola para dentro. Então, assim, o Pedro, quantas chances o Pedro teve ontem de gol? 4, né? Acho que teve uma que o goleiro defendeu um chute ali pelo lado esquerdo e depois as chances de gol. Não é isso, Facinca? Exatamente. Mais ou menos isso. Sim. Então, assim, é um cara que de 4, 5 chances, ele coloca a bola para dentro 3 vezes. Não, ele então, muito, tem muita qualidade. Cirúrgico, é isso. Cirúrgico. Assim, a gente vai olhar para os adversários do Flamengo nas competições de final, né? Porque o brasileiro é uma luta agora. O Flamengo tem que lutar para se aproximar do Palmeiras, não tem mais esse confronto, para buscar o título brasileiro. Se a gente olhar para as Copas, o Flamengo tem quem? O Flamengo tem ou Fluminense ou Corinthians, né? Ou Palmeiras ou Atlético Paranaense nas finais. E aí a gente pode dar uma olhada qual time que pode competir com esse Flamengo, né? São estilos diferentes. O Fluminense, por exemplo, seria um duelo diferente pro Flamengo. Porque eu acho que o Fluminense gosta da bola, o Fluminense tenta criar possibilidades de gol, o Fluminense é um time que cria bastante também. Aí se você olhar para o Corinthians é um time que, para tentar fazer frente ao Flamengo, por exemplo, tem que competir demais. Tem que tomar conta, assim, dos então, setores de marcação. A final da Copa do Brasil, você acha que seria, para o nosso futebol, a melhor coisa seria Flamengo e Fluminense? Eu assim... Né? Eu não vou te falar isso. Você até né? Vai lá, assim, corintiano. Vai eu lá. acho assim, o Corinthians e o Flamengo, por exemplo, são futebol. estilos diferentes, né? Eu acho que é um time que vai competir muito contra Também um time que tem muita qualidade. Eu, particularmente, gostaria muito de ver. Né? Não só por ter jogado, mas assim, o tamanho do jogo, né? Corinthians e Flamengo. Em uma final de Copa do Brasil, olha o que isso iria causar e para o nosso futebol movimentar. O Fluminense agora, é um time que joga... em termos de 4 linhas. Então, o Fluminense é um time que pode ser que... E o Flamengo não tem que vença, mas que faça tem um jogo. certo trauma aí. É um Fla-Flu, é um clássico, né, regional, tem uma pimenta diferente, né, com relação a isso. O Rio, né? Exatamente, tem a conquista do título carioca. Eu acho que o Palmeiras, só para completar, assim, eu acho que o Palmeiras e o Atlético Paranaense, eles já mostraram em algum momento que podem competir, não estou falando vencer, que podem competir com o Flamengo. Primeiro, a nossa tarja lá, né, feita pelo Tuquinha. Mengão já está na final da Copa Libertadores? É óbvio que sim. É óbvio que sim. A resposta... A volta virou cumprir tabela. Exatamente. A volta o Flamengo joga com reserva. E foca no final de semana do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras tem um jogo mais complicado contra o Bragantino fora. No ritmo em que o Palmeiras está, ele não vai dosar. O Abel não tem confiança nesse chamado time alternativo no banco de reservas. Tanto é que ele só joga em 80%, 90% dos jogos com a mesma equipe. Isso tem um ônus e tem o bônus, né? O bônus de você talvez entrosar, ganhar confiança, essa vantagem que o Palmeiras abriu. Mais o ônus de um time que em algum momento começa a sentir esse calendário mais pesado. É normal. E ele poderia ter feito mais rodagens em momentos em que o Palmeiras tinha essa condição. Né? A gente vai lembrar da Copa do Brasil, Juazeirense, etc. Podia ter dado semanas mais cheias para esse time trabalhar. Contra um Flamengo que vai buscar um resultado contra o Ceará, que é um time mais complicado também em relação ao Vélez Sarsfield. Mas se ele for com o time titular... É outro patamar. Sim. Literalmente, como se brinca. Facinca, mas aí E aí a vantagem é, no hipotético tropeço do Palmeiras em Bragança e vitória, ela pode cair para 4 pontos. Sim. E aí? Eu vou te colocar uma situação, você falou sobre o elenco, né? Eu acho que o elenco é um bom elenco, mas eu queria dizer para assim, de quem você está falando? Do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem um bom elenco. Mas é incomparável o elenco do Flamengo. Incomparável. E aí é o ponto que eu vou colocar. E aí eu não sei se vocês vão concordar, mas mudando a pauta, tá bom, Marcelo? Não, mas ela tá na pauta. Não, mas ela tá na pauta. Ela tá na pauta. Porque é o seguinte, nesse aspecto, a gente consegue ver a diferença de mentalidade das diretorias. Você tem um Flamengo que contrata para resolver. Sai o Bruno, entra quem? Cebolinha. Sim. Né? Saiu o Gerson. Veio o Andrés Pereira. Veio o Andrés, vem quem? Agora veio o Vidal. Vidal. Que é para resolver. E aí eu vou me apegar às palavras do Abel. O Palmeiras não tem condições financeiras para contratar o jogador de agora. Ele tem que apostar também. Ele faz contratações para desenvolver o jogador. Mas não é sempre assim, né? Não é sempre. Então, mas aí que eu falo essa diferença. Não, mas, Zé, que minha parêntese. Eu estava conversando com um amigo palmeirense hoje de manhã, com o conselheiro Quarentinha. A janela do Palmeiras foi mais pesada. Sabe quanto o Palmeiras pagou pelo Flaco Lopes?
10 milhões de euros. Isso, 50 milhões de reais. Sim, mas aí que Esse dinheiro não poderia ter contratado o Cebolinha? Mas aí que eu falo, é aí que eu Não, tô Cebolinha, querendo. volta E vou trazer uma situação. É nesse ponto que eu queria chegar. Porque, assim, o gasto do Palmeiras foi grande. Claro que foi. Não foi pequeno? Foi grande. Exatamente. Entendeu? O departamento de análise, a questão da escolha dos jogadores, a pesquisa, a necessidade do agora, do entendimento de falar assim, poxa, o Flamengo está aqui. Eu preciso do resultado. Eu posso pegar e manter. Eu posso pegar um ou outro jogador para formar. Só que para formar, eu pego da base. Claro. Que é o que o Flamengo fez. Que é uma base forte. Que é o que o Flamengo fez com o Lázaro e com o Vitor Hugo. E outra coisa. Aí a questão do trabalho da diretoria. Você vê o quanto impacta nesse sentido que você acabou de falar do Abel não confiar no time alternativo. E outra coisa. Você fala, né? Vou trazer um dado. Sei que a pauta mudou assim. Lógico que o jogo de volta pro Flamengo é um amistoso. Não tem nem um pé e meio, Tuca. 2 pés na final, 2 pés. Peixinho, peito. Peito, isso, peito também, exato. Se tacou, tá rolando na grama. Corinthians? Não, Flamengo. Você tá falando do Tuca, achei que você estava falando do Corinthians. Não, é porque o Tuca é o nosso responsável pelos nossos GCs mas ele é maravilhosos. corintiano também, pô. Entendeu? O Tuca é corintiano? É. Eu não sabia dessa informação nova. Essa é informação de cocheira, hein? Enfim, Guarda pra você. Parabéns, então. Parabéns. Fica só entre nós aqui. Parabéns aí pelo aniversário. Não vamos contar pra ninguém. Mas, enfim, tirando isso, a diferença de contratação que o Zé citou. Aí eu vou entrar com fontes. Fontes. Conversando com A, B e C, a gente tem fontes. Os 2 jogadores contratados pelo Palmeiras, Flaco Lopes e Merentiel, eles foram contratados para serem o quê? Centroavantes. Não são centroavantes. Ou seja, Diagnóstico. Agora você apareceu o Pascoal. Não só contrataram centroavantes. um 8 para ser 9, é isso? Um 11 para ser 9? Contrataram 2 jogadores que estão Mas esse se Flaco Lopes adaptando. não era centroavante? Não. O que ele era? Ele era um segundo atacante vindo de Aquela trás. lentidão dele e os tropeços que ele dá na bola. Então, aí é que tá. Eu vivo defendendo o Anderson Barros aqui, hein? Foi ele que trouxe o nome do Abel. Sim. Ele melhorou muita coisa dentro do Palmeiras, mas até o momento essas contratações... Eu te falo porque, sabe quantos minutos fez o tal do Merentiel, camisa do Palmeiras? 67. O Desde que ele quê? chegou. É isso, Filipão, 67 minutos. Vamos fazer o seguinte, então, ô Marcel... Ele hoje é opção, é quinta opção de ataque ao Palmeiras. Ah, mas tá adaptando. Mas Você espera um gostava do pouquinho. Atuesta, né? É bom deixar claro isso. Você adorava ele. Sim, continua daquele jeito. Então, assim, a diferença é essa. Deixa eu ver um o negócio. Flamengo entra e muda, ou mantém, ou até às vezes melhora padrão de jogo com as substituições. Gente, a hora que você vê, vai sair exemplo, fulano, vai entrar o Vidal. Não, é assim, de repente entrou o Cebolinha. eu não vou nem me apegar ao Vidal ou ao Cebolinha. E o Vélez ontem, o Vélez olha, pô, tomando de 4 aqui, aí você olha, o cara olha, né, meu? Tá E vê o entrando no Cebolinha. Vidal. Eu vou Entra pegar o O Vidal. Everton Cebolinha entrando. Eu vou pegar o seguinte, Você fala, ô meu Fabião. Deus, que noite trágica. E vou pegar o seguinte, ó. O Flamengo contratou um lateral direito da seleção uruguaia, que é o Varela, que Sim. ainda não jogou, né? Não teve esse gosto Não, de... pegou o Pulgar também. O Pulgar da seleção chilena, que tudo bem, pode ser... Mas é um jogador que tem muito mais recursos em relação a quando vai entrar o Atuesta. Não dá para comparar, para colocar na mesma frase. E olha que é o Pulgar, que nem é o top do top da seleção chilena, mas é um jogador experiente. Então, assim, é esse tipo de janela que não foi feita. Você e separa que... os homens dos meninos. Dos meninos, exatamente. Ou então, Zé, vou dar um último argumento, tá? Você citou muito bem, você foi assim, cirúrgico numa situação que eu defendo muito. Para trazer o médio, aposta teu na base. Pô, o Palmeiras tem o Hendrick de centroavante na base. Ah, mas ele ia fazer 16 no meio do ano, justamente no mesmo período em que o Lopes foi contratado. Qual é a diferença de você pegar um menino? Você até já poderia estar trabalhando com ele no profissional, treinando com 15 para 16. Isso, né? Exatamente. Não, tem um ano a mais que ele só. Ó, Hendrick, depois da copinha, você vai ser integrado, você vai começar só a O treinar. jogador especial, você pode queimar etapas. Não, né? não, Ele não. é um jogador especial. Ele é, e assim, Sormani, e não é queimar etapa, não tem nada a perder. Né? Porque assim, você pode pegar o garoto e falar assim, Hendrick, com 15, vocês devem ter passado por isso. Sobe lá no profissional, vai começar a treinar com os caras. Você não vai jogar, mas você vai só treinar. Acabou a copinha, já foi o que fez, vamos lá ganhar rodagem. Porque no meio do ano, talvez não, você vai ser utilizado. Então vamos começar a entender o que está acontecendo. Virou, assinou o contrato, começa a jogar. Então a diferença do trabalho do Flamengo é que ele já foi cirúrgico para resolver o problema dele, com jogadores que ele não tem tempo e não tinha esse tempo para tal, porque a necessidade era de uma rodagem rápida, foi lá e contratou o que precisava, com uma equipe que gastou até um pouco mais. E ó,
É que o Flamengo também, só para completar, o Flamengo ele tem uma observação a ser feita, Facinho, cara. Estou falando de jogadores específicos, né? Do desejo desses caras jogarem no Flamengo. Aí ajuda também, né, Felipe? Não, o caso que nem do o Vidal. né? O Vidal você fala, o Vidal é gigante, bem. o Vidal, o nome, tudo, mas o cara ele tava fazendo. É lógico que tem uma negociação, tem um contrato, você tem que negociar com o empresário valores, enfim. Mas o cara deixa claro que ele quer jogar no Flamengo. No Vidal, eu acho que sim, mas no resto o Palmeiras eu também tô dando tem um isso, exemplo, o bicampeão da Libertadores. Eu sei, mas eu tô falando que ajuda quando você busca um jogador desse tamanho. Mas eu acho que o Flamengo não, ajuda o Palmeiras não desejo tem do condições de jogador pagar também o de que o vestir a Flamengo camisa. Na comparação financeira, eu acho que não é igual. A folha cara. salarial de um e de outro. Mas aí precisa ó, se explicar, né? O time atual bicampeão da Libertadores, com premiações altíssimas, maior patrocínio do Brasil. Eu acho que tem o um Palmeiras estádio tem que é condição. extremamente funcional. Eu queria saber da presidência do Palmeiras qual é a explicação desse buraco todo. Ainda Vamos ver. venderam o Verón. Peraí, olha as substituições. Vamos lá, nessa semana. Palmeiras, em dificuldades com o Furacão. Entram Wesley, Mike, Atuesta, E tá Tabata, jogando melhor que foi que o Rocha, bem, inclusive. e o Navarro. É isso? Esse é o, sabe quando ele fala, chamem a cavalaria. Foi esse o do Palmeiras. Vamos ao Flamengo. Peraí que agora nesse momento travou, não, mas vamos lá. Não tem problema, a gente lembra de cabeça aqui. Ah, é? Então vamos lá. Entraram Vidal, Cebolinha, Ontem entrou o Diego. Pulgar, o Vitor Hugo e o Diego. Diego. É isso. Não dá pra comparar no sentido de banco, né? Então, Até o Diego, que o Facinho não gosta dele. Mas eu acho que ele não é inútil assim. Não. O Diego cairia, por exemplo, no Palmeiras, cairia super bem. Mas passa perto da intensidade do que o Abel precisa, esquece. Num momento como esse, Não. com Libertadores, com o Campeonato Brasileiro, pela liderança que ele tem no vestiário. Sormani, Eu acho. conhece o Chita Verde? Eu vou ter que até tirar isso aqui. Tá me xingando? Nossa. Menino da Vila. Não, você não, o Diego. Vamos fazer. Coloca a tela, porque agora eu acho que tem uma. Já que a gente tá falando de. Pulamos uma etapa. Você não fugiu da pauta, só trouxe uma pauta anterior. Antecipou a Times A e B do Flamengo, dá pra embaralhar agora pra tentar caçar o Palmeiras no Brasileirão? Vamos colocar na tela uma situação que é a dos pendurados. Eu, sinceramente, não acho que o Dorival vai pôr time reserva contra o Vélez, mas mexido. Não, a dupla de zaga já não joga, certo? Exato. Temos uma assinatura importante aqui. Manda bala, Marcel, manda bala. Este segmento é um oferecimento de Amistel, cerveja oficial da Conmebol Libertadores. Na tela para vocês, os jogadores que estão suspensos e os jogadores que estão pendurados. Então, suspensos já tem dois que não jogam, Davi Luiz e Léo Pereira. E aí temos Thiago Maia e Gabigol pendurados. Você vai colocar em campo para o cara ser suspenso. Lembrando que não zera cartão. Exatamente, não há necessidade. Esses quatro não vão jogar. Zero. Gabigol e Thiago podem ficar fora se receberem mais um cartão. Aí o Flamengo tem o Ceará. E depois tem a volta com o Vélez. Depois tem Fla-Flu é depois que o São Paulo. Aí o Goiás fora e depois o Flu. E entre esses times a volta do São Paulo, que também é uma volta bem administrada. Não dá pra dizer, diferentemente do Vélez que a gente fala acabou, com o São Paulo não acabou, mas é minimamente aquela retórica Marcos de Braz 2%. falou isso, né? O Marcos Braz deu uma coletiva falando isso. Ele fala, agora o nosso objetivo é se aproximar ainda mais no Brasileiro. Então, porque ele pra já vocês entende... vai inverter? Vai inverter? Eu Você acho acha que sim, vai eu virar acho que time sim. A no Eu acho Brasileiro, que sim. time mexido Acho que nas sim. Eu Copas? acho que contra o Vélez é o time quase que alternativo do Flamengo, que já, mesmo assim, vai vencer o Vélez no Maracanã. Exato. Já vai vencer. E nem precisa ganhar. Contra o São Paulo, eu acho que tem que ter um cuidado um pouquinho maior, assim, em respeito ao São Paulo, ao placar. Eu acho que aí pode ser uma... Você Se não entender parecer, os tá jogadores classificado. mais importantes ali que podem jogar. O Zé tá falando um negócio aqui. E vai focar Fala aí, no Zé. brasileiro. Mandar um abraço aqui pro fã do esporte que me mandou, acho que foi o Diego. Depois eu vejo aqui, depois eu confirmei. Ele falou assim, Zé, o Flamengo nem precisa jogar contra o Vélez. Por quê? Porque pode, nem precisa ir pro estádio, porque WO é 3x0. Verdade, cara. É boa! Abraço ao fã do Fica na esporte. salda. Eu vou mandar aqui, daqui a pouco eu vou entrar. Não se ver desgasta. Mandou bem. Peraí, o Brás falou, disse o Fábio Luciano. Vamos ouvir o Marcos Braz. Fala aí, Brás. Antecipei. Você é O Dorival sabe aqui qual é o desejo de todos nós aqui. É a gente disputar as três, se possível, disputar as três competições de uma maneira contundente para que se chegue nos resultados que a gente entende. A gente já tem, só está faltando um jogo na Libertadores. E eu acho que agora é atrás do brasileiro aí. Lógico, ainda tem um São Paulo no dia 14. Eu sempre digo isso, tem a história do São Paulo, a força do São Paulo, a gente não pode brincar com isso. Mas eu acho que o grande campeonato que a gente tem que correr atrás até o final agora
o Campeonato Brasileiro e isso com certeza será feito. Temos aí a declaração do Marcos Braz ao grande repórter Crisan. Zinho fazendo a entrevista. Crisanzinho. É isso, né, Tamanho turma? desse repórter. É isso. Agora, pelo menos por duas... Desculpa, foi leve, vai. Isso não seria nem falta. Não vai chamar o VAR, agressão. Daqui a pouco é ação, Daqui a pouco é ele que vai vem. te agredir, porque daqui a pouco sai uma cotovelada quase que involuntária, né? Daqui a pouco na é marcação. aquela coisa do lado Quem psicológico. que é sabe? pior, Lado o psicológico. Felipe Mota ou o Rincon lá no auge? Não, o Rincon. Ah, pô, senhor. O Rincon era impressionante. Saudoso Rincon. Vai meu inverter? Deus do céu. Rincon nem precisava fazer nada. Ele já chegava com você assim, e aí? E aí, Tudo bom bem? dia, Como bom dia, está? bom dia. Times A e times B invertidos agora, pelo menos por algumas semanas, até chegar uma final de Copa do Brasil, uma final de Libertadores? Então, eu acho que o Flamengo pode administrar, o Dorival vai administrar, porque passa muito para assim, os jogadores que podem jogar, os jogadores que estão pendurados, você não vai arriscar. Sim. Né? Porque, por mais que seja um jogo teoricamente mais fácil, ou já decidido para o Flamengo, sempre tem a tensão de uma entrada um pouco mais forte, de uma provocação. Ontem tentaram provocar o Gabigol logo no começo do jogo. 2 minutos. 2 minutos, já tiraram o Gabigol, acho que já entendeu que ia ser problema. Você imaginou, entra no jogo lá no Maracanã contra o Vélez, aí o Arrascaeta toma uma pancada e não joga. Ou tem uma lesão, ou, sabe, não tem necessidade. time alternativo não contra tem o Vélez, necessidade. jogo da volta. Não tem necessidade. Eu acho que eu acho que ele vai ter uma base, um ou outro mais experiente para poder administrar ali as situações do campo, que é importante você ter esse controle, né? Ter alguém que te dê uma referência nos momentos difíceis, mas acho que o Flamengo vai administrar essa situação, como tem feito de forma brilhante com o seu treinador e com os jogadores também. Passa muito pelos jogadores. Professor, conta comigo, pode me colocar. Tem muito disso também o ambiente do vestiário. O lateral direito uruguaio, Varela, qual é a situação dele? Está inscrito, pode jogar, está treinando? Sim, Se bem que o Mateuzinho está na frente dele, né? sim. Vamos pensar num time para jogar esse jogo da volta? Santos. Santos. Normal. Sim. Normal. Santos, Mateuzinho ou Varela. Aí A dupla de zaga vai ter que ser mexida mesmo, o Pablo e o Fabrício. Fabrício Bruno. E na lateral esquerda você põe o Ayrton Lucas. Olha que defesa. É isso. No meio campo você põe o Pulgar, você pode manter o João Gomes. Vidal. Põe O Vidal. Pulgar e Vidal. Aí você tem uma linha de 3. E sem contar que é entrosamento da própria seleção, Sim, jogam juntos. Exato. Aí você tem o Diego um pouquinho mais à frente. Falando de Diego, foi o fã de esporte Diego. Obrigado, Diego. Boa. Você tem Pulgar, Vidal e Diego. Na frente você tem Marinho, Cebolinha e de... O Lázaro, não precisa do Diego. O Lázaro, O Lázaro faz a função. Não, mas você pode pôr de repente porque seja o Pedro. Vitor Hugo você mesmo? põe o Gabigol contra o Como Ceará é e um põe o jogo de Pedro. Libertadores, essas coisas, é bom você botar jogador cascudo. Entendeu? Sim, sim. Eu colocaria o Diego. Entendeu? o Lázaro foi vendido, né? O Lázaro foi vendido, né? Almeria. O Almeria da Espanha. O Almeria tá contratado. E eu vou falar pra vocês, vamos combinar, ô Facincani. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, que ano, que temporada. Mas olha o tamanho do que seria, para uma rivalidade grande como o Palmeiras, uma virada no Brasileiro. Aí... No momento que teve muita gente falando, inclusive nesta mesa, Fábio Luciano, eu vou me direcionar a você, que você não vem aqui todo dia, falando que o campeonato acabou. Eu não disse isso não, Fábio Luciano. Não, você não disse. E sabe por que eu não acho? Porque eu disse isso. Porque se o acabou. Flamengo... Não é impossível em 10 jogos o Flamengo ganhar 9 e empatar 1. E se o Palmeiras em 10 jogos ganhar 7 e empatar 3, o que ainda assim é ótimo, já colou. Mas eu vou falar, Dá pra Dona buscar. Maria Helena, seu filho é bom de matemática, hein? Já Ou chegou. ele estudou bastante, porque... A família de... empate, Já porque falei, isso, família de porque aquilo. engenheiros. 7, 21 com 3, 24, 9, 27, 28. Já tirou 4 pontos numa sequência boa. Você já pensou, Facincano, que Mas aí seria o pro campeonato Flamengo acaba. virar? O campeonato tem 38 rodadas. Ué, mas eu falei 10, faltam 14. Faltam Eu tô 14. falando que dá pra chegar, cara. Não, ainda acho o Palmeiras pela vantagem favorito. Mas a gente tava lá, Acho que o Palmeiras só perde pra ele mesmo, entendeu? Flamengo tá cansado. O Palmeiras tá cansado, gente. O O Palmeiras... conselheiro Quarentinho hoje de manhã, ele tava... Nossa senhora, ele tava... O que significaria pro Flamengo virar isso? Jesus. Você não acha, ô Sormani? Não, eu acho que o grande... Você tocou num ponto aí que chama atenção. O grande problema do Palmeiras no momento é a estafa. Os caras estão cansados. Cansados. Agora, o próprio Abel não soube administrar essa situação. Lembra? Sim, Juazeiro, outras partidas. Exato. Quantas vezes a gente falou aqui, pra que colocar esses caras agora? Juazeiro, ele foi bem no começo da Libertadores, ele jogou com um time alternativo, Sim. entendeu? Mas nesse próprio Campeonato Brasileiro, teve jogos que ele poderia mexer. Sim.
E ele não sabe fazer isso, ou não quer, ou tem as convicções dele. Eu não sei. Mas que ajuda muito você olhar para o banco e olhar para o banco do Flamengo. Sim. Você sorri de orelha a orelha. É óbvio. No banco do Palmeiras você olha, você sorri até a página 3. Dali para frente você começa a chorar. Que é o caso do Flaco Lopes, ou do Merentiel. Eu acho esse Bruno Tabata, eu gostei da contratação dele, eu acho ele bom jogador. Entendeu? Mas, enfim, não é o mesmo elenco. Não é o mesmo elenco. E o Zé tem falado aqui, o Facinga também, o Fábio, todos nós, enfim. O Palmeiras precisa contratar jogador para chegar e resolver, gente. Como você falou, para investir, invisto na base. Que a base do Palmeiras é fortíssima. Fortíssima. Qualquer campeonato que entra aí tá chegando entre os melhores. Então precisa pegar esses 10 milhões do Flaco Lopes, mais 2 milhões do Merentiel, são 12 milhões de dólares. Pô, vou pegar e você vai contratar um jogador, pô. Claro. Mas é engraçado que Vou você vai contratar um dinâmico jogador. demais, né? Porque há 2 semanas atrás a gente falava que o Palmeiras era o time a ser batido, né? A gente falava que no confronto aqui no Allianz, se o Palmeiras ganhasse, o Palmeiras era campeão, que o Palmeiras coletivamente é um time O Palmeiras podia ter vencido esse jogo, hein? Não foi então. sonegado a ele um pênalti no final da partida, hein? Eu acho que o Palmeiras entrou uma sequência de jogos ruins, mas eu acho que não é algo Você acha que o Flamengo não pega? Não, eu acho que não é uma curva em declínio. Sim. Eu acho que não é. Eu acho que acontece, né? Porque, como a gente falou, de repente, o jogador tem, né, Domingo precisa de um pouco quem? mais de Palmeiras. energia. Bragantino. Eu acho que o Palmeiras, o Bragantino. Abel tem força com esse elenco para ter Mas uma você não acha que retomada. para o Flamengo virar o brasileiro Agora- vai ter um mega peso de Então, buscar um time que estava lá na O momento frente? do Flamengo é esse. Assim, o Flamengo é difícil. A gente vai olhar. Assim, o Marcos Braz falou, e isso é lógico, isso é no dia a dia dos jogadores. Os caras agora, com esses 2 resultados, Felipe, com essa vitória contra o Vélez e contra o São Paulo, os jogadores vão mirar totalmente o brasileiro. Porque, pô, o cara tá ali, ele tá vendo que tem a chance de conquistar 3 títulos no mesmo ano, né? Sim. Pô, isso aí pro Isso é jogador, história, meu, isso aí Fabião. o olho do cara O problema brilha. é que não depende mais dele. Então, mas o que eu falo é isso que o Marcos Braz quis dizer, e o que eu quero falar do Palmeiras é isso. Vamos olhar para os lados diferentes, né? O Flamengo, ele vai focar totalmente para se aproximar do Palmeiras. Vai ser o foco principal agora, porque esses confrontos, principalmente contra o Vélez, já está garantido. Então, assim, o foco vai ser no Campeonato Brasileiro. Agora depende do Palmeiras de manter essa pontuação, né? De você fazer bons jogos agora dentro do Brasileiro, para que você não deixe o Flamengo se aproximar. E eu acho que o Palmeiras tem condições de fazer jogos melhores do que vem fazendo, e tenho certeza que o Flamengo vai buscar esse título brasileiro. Então isso vai mexer um pouco com o campeonato. Eu acho que, Fábio, assim, a última imagem, né, muitas vezes é que nos condiciona a determinadas situações, né? Nós estamos com a memória fresca de um Flamengo avassalador e de um Palmeiras perdendo para o Atlético Paranaense. Sim. Mas de uma certa forma, e aí não estou desrespeitando o Atlético Paranaense, não é isso. Atlético Paranaense e Palmeiras, qual era a previsão? O Palmeiras favorito. Para passar o turno, não para talvez. Mas não para ganhar em Curitiba, mas para passar o turno. Então você, automaticamente, você fala assim, pô, o Flamengo está desse tamanho e o Palmeiras está aqui atrás. Você faz uma análise, porque a tua memória realmente está fresca. Claro, Só que assim, para um pouco para analisar. É um Atlético que endureceu contra o Flamengo em 2 jogos. É um Atlético que vem numa crescente dentro do... Eu falo isso faz tempo. Dentro do Campeonato Brasileiro. Lembra que a gente brigou disso? Não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. Peraí. Mas o Palmeiras perdeu, mas é um jogo difícil. Sim. É um jogo difícil. Então, assim, eu não vejo essa... o Palmeiras... Eu acho o Palmeiras ainda forte. Eu também. Eu ainda acho o Palmeiras forte. Tanto que se você perguntar para mim assim... É muito difícil. Mas a diferença qual que é, Zé? Eles pegam o mas eu Bragantino, e o Atlético já é na terça. Eles não podem se dar o luxo de botar 11 titulares para ganhar do Bragantino. E o Flamengo pode. Isso faz diferença no gás dos caras. Mas vai colocar. Mas vai ter que Vai colocar o quê? Time massa. Vai colocar. Abel vai colocar. Vai colocar. Time forte, então. Lógico, tem que Contra colocar. o Bragantino. Gente, cá pra nós, o Bragantino tá vivendo hoje da mídia, que nós damos a ele, né? Por conta do patrocinador, do investidor lá, Red Bull, etc e tal. O Bragantino não está jogando nada. Não, sim, esse ano tá muito mal. Nada. São Paulo fez 3-0 no Bragantino, não faz 3-0 mais ninguém. Não, o jogo passado o Bragantino perdeu. Pra quem que ele perdeu o jogo passado? Eu assisti Corinthians, o jogo. 1-0. Corinthians, 1-0. Jogou nada. Nada. Lá no finalzinho do jogo, ele deu um cansaço ali no Corinthians, que o Barbieri mexeu no time, etc e tal. Uma das grandes decepções desse Campeonato Brasileiro é o Bragantino.
Então você acha que vai ganhar, beleza. Para quem tá brigando, reserva, eu não sei. Para quem tá brigando para ser campeão brasileiro, para quem tem o time que tem, o técnico que tem, a estrutura que tem, a camisa que tem, o momento que vive, tem que ir em Bragança Paulista no sábado, amanhã? Não, sábado. E tem que ganhar esse jogo, gente. A questão é que eu falo assim. Tem que ganhar esse... Aliás, o Palmeiras tem um bom histórico com o Bragantino lá. Sim. Ele tem um bom histórico lá, com o Bragantino. Esse é jogo para ganhar. Agora, se ele se enrolar com o Bragantino e o Flamengo bate o Ceará, o Flamengo dos próximos 5 jogos dele, não importa a competição, 4 são no Rio de Janeiro. Sim. Ele só sai para jogar contra o Goiás. Sim, porque o jogo fora com o Fluminense... O jogo fora com o Fluminense é Maracanã. É Maracanã, entendeu? Então tem isso aí que facilita também, né? O desgaste vai ser bem menor, entendeu? E enquanto que o Palmeiras tá... O Zé fala uma coisa aqui, o Palmeiras não pode olhar para trás, mas ele tem que começar a olhar. Não, Se ele não começar a olhar para trás... muito pra frente. Exatamente. Se ele não olhar para trás e perceber que o Flamengo tá vindo atrás e ficar naquela zoninha de conforto dele... Ele pode ser ultrapassado. Ou ele muda radicalmente a atitude de voltar a tentar potencializar esse elenco. Sim, vamos começar a dar mais rodagem para caras que, por mais que não entrem para mudar o dólar, mas eles vão precisar ter a consciência de que eles precisam, nesse momento, extrair algo a mais para dosar melhor esse elenco nessas duas competições. Ou então, o Palmeiras começa a olhar de fato esse Flamengo lá atrás com 2 times jogando e ganhando. E jogando bem, porque, tudo bem, a matemática faz só o Palmeiras olhar para ele. Ele tem 2 rodadas ou potencialmente 3 rodadas de vantagem, porque são 7 pontos. Mas pode, já no próximo final de semana, de 3 já cair para 2 rodadas. Ou, no caso, 2 vitórias em sequência do Flamengo. Falta mais um jogo pro Palmeiras... para ele só pensar no brasileiro, né? Um jogo. Porque ele vai jogar a semifinal, depois ele tem um tempo longo para fazer a final. Então, assim, é um jogo. Se a gente imaginar assim, o Palmeiras precisa vencer o Bragantino e precisa vencer o Atlético Paranaense. Isso é verdade. Depois que ele vence o Atlético Paranaense, ele foca como o Flamengo só no brasileiro, porque não tem Copa do Brasil. Então, é por isso que eu acho que o Palmeiras tem força para, como o Facinga falou, ter uma retomada. O que eu falo, Fábio, é que assim, há 14 jogos, eu busco essa conta, inclusive, coincidentemente, desde a derrota para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. O 2-0. Que o Palmeiras, desses últimos 14 jogos, ele fez de uma forma como a gente cobrava nesse nível que o Palmeiras apresenta no Flamengo. Incontestável contra o Cerro Porteño 5-0. Ah, mas era o Cerro Porteño. Não importa. O que o Flamengo fez com o Vélez, o Palmeiras fez com o Cerro, é que tem que fazer. É assim que você tem que jogar. Dali pra frente, ele passou a ter mais dificuldade. Ele passou a ter um time, em muitos momentos, mais previsível, mais pesado. E se tem, entre aspas, eu não quero usar um termo que eu vou tentar explicar porque que eu estou usando. Nesse viés de baixo que o Palmeiras tem se encontrado, se ele bater num fundo do poço de viés de baixo, para mim foi o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi uma derrota, que ele não tinha tido a derrota. O divisor de águas. O divisor de águas, isso, de falar assim, acabou, né? O susto, o beliscão foi nesse jogo contra o Atlético Paranaense, porque ele perdeu. E porque houve um time muito lento em campo. Um time que... Não, e não era o time titular do Atlético. Não. Nesse jogo de Libertadores. Da Libertadores. Falando do Palmeiras. Um time que, pra mim, ele chegou no limite daquilo que, passou disso, a situação vai degringolar. Não pode ser isso. Mas eu acho que, eu falei um tempo atrás... Às vezes as pessoas, alguns xingaram, outros não, tal, mas... não se preocupe, todo mundo xinga. É normal. A gente já está acostumado já, né? Bom, você mais do que eu, né? Porque você jogou bola. Eu estou acostumado, mas assim, a previsibilidade do Palmeiras. Sai Rocha, do Rocha abre pro Dudu, aí o Veiga abre pro Dudu. A previsibilidade do Palmeiras em termos de jogo. O que o Felipão fez... Ele travou o Palmeiras. Sem dúvida. Turma, eu quero trazer componentes individuais da vitória do Flamengo e da fase do Flamengo para a gente discutir, que é a dupla de ataque. Pedro e Gabigol, a gente começa com o Pedro, que vai falar agora aqui no F90. Eu sinto que eu estou num momento muito bom, né? Creio que é um dos melhores momentos da minha carreira, né? Pelo fato de eu estar jogando, né? De ter uma sequência de titular grande, de poder jogar esses jogos grandes e importantes, né? E ter uma importância maior. E eu creio que eu trabalhei para isso, né? Todo momento aqui no Flamengo eu sonhei com essa oportunidade que o professor Dorival está me dando, né? E eu creio que eu tenho ainda mais para dar, tenho mais para evoluir. Espero continuar nessa crescente. Eu estava no momento ali de levar a bola já pro vestiário, aí veio alguém do time do Vélez e meio que roubou a bola de mim, falando, não, me dá. Eu falei, fiz 3 gols, me dá essa bola aí e tal.
Mas aí o cara brigou lá e não quis devolver a bola. Mas vou tentar pedir uma ali pro roupeiro do Flamengo. Mas faz parte. Vamos lá, uma tela importante, dados assustadores sobre os 15 gols do Pedro na Conmebol Libertadores. Apenas outros 7 jogadores têm 10 ou mais gols pela competição desde a estreia do Pedro. Já vamos falar disso, Zé. Entre esses jogadores, Pedro é o que tem menos minutos em campo, 990, ele média de 1 gol a cada 66 minutos. Só o Gabi e o Rony somam mais gols que o Pedro no período, desde que o Pedro estreou pelo Flamengo na Libertadores. 18 cada, ou seja, o Rony fez 18, o Gabriel fez 18, só que ambos jogaram quase 2.000 minutos. E o Pedro, menos de 1.000. Gabi tem, ó lá, tá lá. Gabi tem 2.450 minutos, 1 gol a cada 136, o Rony 2.141, 1 gol a cada 118. Os números do Pedro, 1 gol a cada 66 minutos. Em primeiro lugar, só queria dizer, essa história da bola é ridícula, hein, gente? Que coisa cretina. Agora, Sormani, eu vou ter que começar com você. Depois dessa tela em que temos Gabriel, Rony, a minutagem de cada, a torcida do Flamengo quer que você fale do Pedro. Não, mas eu só tenho palavras elogiosas. O que falta o Pedro? Ah, é? Não, mas é aquela história que eu falo do pensamento binário, né? O fato de eu gostar de um não significa que eu não gosto do outro. Sim. Eu prefiro um ao outro, entendeu? Mas eu reconheço... Até quando você vai preferir um ao outro? Não sei, eu posso mudar de opinião amanhã. O Pedro... O quê? O Pedro tá jogando pra fazer cair paradigmas. O próprio Tite. O quê? Tá jogando Anota aí. Copa, né? Exatamente. O próprio Tite, que nunca deu uma oportunidade pra ele, nunca, não é que ele já tem... Nunca deu uma oportunidade. O Pedro já teve alguma vez na seleção com o Tite? Acho que não. Que eu me lembre, não. Não, foi convocado. Foi convocado. Uma vez? Bom, sim. Enfim, é um cara que acho que se foi convocado, não sei se jogou. Ele jogou jogo de eliminatórias contra o Peru. Sim. Lá no Peru. Sim. Bom, o próprio Tite, que também não confiava muito no jogador, a ponto de levá-lo para a seleção, hoje está se rendendo aos fatos. É óbvio que o Pedro é bom jogador. É óbvio que ele é. Entendeu? Tá na Copa? Eu acho que sim. Eu acho que o Pedro tá na Copa. Eu acho que sim, porque e se fosse o Tite, eu levaria. Porque pela característica dele, o Brasil não tem esse jogador. Popular, Ele não tem esse atleta. E na posição do Rony, tá cheio. Tá cheio. E o Rony não é melhor que os caras que estão lá. Entendeu? Não é melhor que os caras que estão lá. Então o Rony não vai, óbvio. O Pedro pode ir. Entendeu? Agora eu fico com muita pena, assim, da maneira com que os caras tratam o Rony, entendeu? Eu não digo pena, entendeu? Eu fico um pouco chateado, entendeu? A discrepância é muito grande, né? A impressão que dá é que... E o Rony é um jogador de quinta categoria. Exatamente. Não é isso, né? Não é isso, entendeu? Para aquilo que ele se propõe a fazer e ele é escolhido para fazer pelo Abel, ele é muito Não, a humildade dele... Muito bom naquilo que ele faz, ele é muito bom. Ele poderia chegar pro treinador e falar o seguinte: professor, eu não vou fazer isso porque minha posição não é essa, é outra. Mas ele é um cara que deixa o ego. É difícil você ver ele errando, né, seu irmão? Ele deixa o ego no vestiário. Vou falar assim, percentual de gols, porque assim, é muito alto. Então ele tem pouquíssimo... De jeitos diferentes. Sabe? Faz gol de cabeça, de perna esquerda, de perna direita, né? E você vê, aí cava por cima do goleiro, aí ele percebe que o goleiro caiu, ele cava, ele percebe que o goleiro ficou, ele chapa. Eu tava falando do Rony. Não, sim, mas ele trouxe o Fábio. Sim, desculpa. O Pedro, né? Porque o Pedro eu levaria, fácil. Eu levaria. Pode terminar o raciocínio. Não, porque, não. O que eu quis dizer é que o Pedro ele não erra no jogo. Então, assim, o domínio, o passe, tudo funciona com ele. Então, é porque a gente fala de um jogador... Aí eu ia entrar um pouco no Rony. O Rony tem muita qualidade. Ele é um jogador importantíssimo para o Palmeiras. Só que ele tem uma margem de acertos e margem de erros. Eu acho que o Pedro, ele erra muito pouco. Quando ele é solicitado, quando a bola chega na área dele, ele sabe o que ele faz... e tem um percentual de acerto muito grande. Então, o domínio, o passe, a proteção, a hora que ele chega na cara do gol. É por isso que ele vem chamando tanta atenção. E ele não chamava antes porque ele não tinha oportunidade. Sim, ele era um reserva do Flamengo, que quando o Pedro ele chegou a ser reserva do Flamengo e todo mundo olhava para ele como possível convocado para a seleção brasileira. Então a gente olhava e falava assim, o Pedro ele tem que sair do Flamengo, porque se ele sair do Flamengo, ele vai ser convocado para a seleção. Sim. Então a gente olhava para um reserva com potencial a nível de seleção brasileira. Agora ele jogando, ele entrega tudo aquilo que se esperava dele, porque o percentual dele de gols e de acertos dentro de um jogo é muito alto. É nível de jogador de seleção brasileira. Se terminar a Libertadores, eu passo já para você. Pode terminar a Libertadores como o melhor jogador da competição. Sim. Já está sendo. Eu também acho. Já está sendo. Não pode não, já está sendo. Testa. E eu vou além.
A discussão não é se já dá para cravar o Pedro no Catar. A discussão seria titular. É quem será o titular, Pedro ou Gabriel Jesus, pelo momento. O Tite ama os dois. O Tite é apaixonado pelo futebol dos dois, porque entende que ambos têm características diferentes, mas para fazer a mesma função. E o Gabriel Jesus tem 6 participações em gols em 5 jogos oficiais com a camisa do Arsenal. Tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola. A função e assim, é um cara que foi todo ele praticamente doutrinado pelo Pep Guardiola, agora pela primeira vez sendo um protagonista com mais de fato. liberdade, exato. Agora você deixou de ser só mais uma peça de um grande time como o City para ser um protagonista de um Arsenal que está em busca de uma redenção no futebol inglês, que é um clube grande, por enquanto liderando a competição, contra um cara que está aqui na América do Sul jogando num time que tem esse nível de futebol aplicado, como a gente de futebol discute. europeu, Flamengo. É aquela história, europeu, jogaria Premier League, jogaria Champions League. Eu acho que vale essa discussão. Eu acho que vale. Não, o time tem movimentos e a capacidade técnica dos atletas ao lado para jogar num nível não vou dizer dos principais times da Europa, mas assim, muito acima do que a gente apresenta aqui na América do Sul. Então, assim, a discussão é Pedro ou Gabriel Jesus, quem será titular da Copa do Mundo? E vale a discussão. Não é empolgação de momento. O que o Pedro tem jogado e o que o Tite, e não sou eu que estou falando. Rafinha, Neymar e Vini e Pedro na frente, é isso? Não, mas daí tem que tirar um cara de meio de marcação. Aí eu acho que ele aí você põe aí você tem o Casemiro, eu gostaria de jogar. Casemiro e o Fred. O meu medo... E o Paquetá? A minha preocupação, a única preocupação que eu tenho... Era isso. Eu de cabeça boa. Não, mas a minha única preocupação é assim, você tirar essa característica do Pedro e pedir pro Pedro, Pedro, volta para marcar para deixar o Neymar descansando. Tem isso. Esse é o meu medo. Porque você tem que aproveitar isso. E o Neymar, eu acho que o Neymar para mim, eu já falei, o Neymar é o último grande craque que nós temos no futebol brasileiro para chegar próximo de Ronaldo, de Romário. Ele, para mim, fantástico. O Neymar é fantástico. E faz uma temporada... faz uma temporada fenomenal, fantástica mesmo. Ah, mas qual time, qual treinador não gostaria de colocar o time, 10 jogadores para correr para ele, para o seu craque? Eu também gostaria. Mas o futebol mudou. O futebol hoje é diferente. Né? E o Neymar justamente está leve no Real Madrid, por quê? Sim, e o Neymar hoje, pelo menos as demonstrações que ele vem dando aí, eu acho que ele é capaz de jogar o futebol que nós estamos vendo jogar na seleção brasileira também. Ele não precisa ele pode se doar na seleção também. Sim. Ele não precisa mudar. E o Tite também precisa entender isso. Não precisa falar para o Neymar, tranquilo. Não, Neymar, eu quero você pontada pro Shell, igual lá no Paris Saint-Germain. Não sei, desculpa, não sei. Vai de novo, repete aí. Como é que ele falou? Isso foi no Cruzeiro. Pro Shell. Pro Neymar, entendeu? O quê? Igual ele tá jogando no Paris Saint-Germain. Eu acho que ele tem essa capacidade, entendeu? E aí, por que eu falo isso? Porque nós vimos aí... Como o Lucha falaria para ele, Isa? Menino, você tem que correr por quê? Filha de borboleta, corre. Não posso fazer isso. O horário não permite. Eu gosto daquela outra frase que não pode falar. Falando de seleção, eu acho que assim, o maior exemplo que o Neymar pode dar para todos é ser exatamente isso que nós estamos vendo. E eu tenho certeza que ele tem condição de fazer. Se ele fizer, o Brasil tem algo a mais que muita seleção não tem. Ele parece estar com esse foco, né? Se ele fizer isso, tem muita seleção. Eu acho que são poucas seleções que tem aí. Argentina, fala outra grande seleção que tem um cara do nível que é o que tem a França e o Mbappé, né? Sim. Mas sim, o Cristiano Ronaldo não é mais o mesmo, né? Ainda é o Cristiano Ronaldo, mas não é o mesmo. O time de Portugal é bom. Sim, melhorou. Não tem o treinador para performar com ela, mas tem. Mas se você analisar tecnicamente, são poucos os que tem. E eu acho isso, eu só fico com receio de Bélgica do De Bruyne. Eu só fico com receio de que esses caras percam as suas melhores qualidades para se sacrificar para um jogador apenas. Eu acho que o Brasil tem condições de jogar 11 jogadores, tanto com a bola e, como o seu Sormani gosta, sem a bola também. O que o Sormani costuma dizer, o Sormani no grupo do Zap disse Bélgica do De Bruyne e Uruguai do Arrascaeta estarão nessa disputa. Eu acho que o Pedro vai, tem enorme chance de ir para a Copa, vai ser chamado agora. Mas eu também acho que a gente precisa falar do Gabigol, porque o Gabigol ontem teve grandes... o Gabi Garçom, né? Gabi Assistant. Exato, o Gabigol virou Gabi Assist. Ele deu 2 assistências de nível difícil de execução. Não é que ele passou por lado, veio um cara e fez um gol.
Não, aí é ele finalizando, mas ele também perdeu gols. Essa ele finaliza, aí alguém cobra o passe, ele fala, pô, deixa eu chutar pelo menos Deixa uma. Né? Novos tempos, isso, né? novos Essa aí tempos. o goleiro vai bem, mas ele bate no goleiro agora. Porque antes ele finalizava tem um gol que ele todas, perde, né? que é assim, é O outro zero. sem goleiro. Sem goleiro. Não é a primeira vez. Ele perdeu um gol desse, igualzinho. Eu já vi ele cavar esse Esse aí, lance. né? Ó, Pedro, pra ele, que jogada, que isso. Então, assim, claro, foi 4x0, foi 4x0. A discussão hoje do João foi. Gomes. Esse daí foi idêntico ao gol que o Pedro entregou para ele, ele fez, ele também errou. Exato. Ele leva de chaleiro, sim, né? Sim. Exato, contra o Atlético Paranaense, que era para ser o segundo. Aí eu pergunto para vocês, foi 4x0. A discussão hoje seria, nossa, era para ser 7. Se fosse num jogo 0x0 apertado, 1x0 que fosse, estaria apanhando o Gabigol. Mas, ao mesmo tempo, ele tá com esse lado assistente. Eu quero ver de vocês o copo meio cheio e o copo meio vazio. Nesse combo de um Gabigol jogando bem coletivamente, mas na hora dele fazer o gol dele... Ele vai fazer. Ali, eu falo por experiência própria, por ter sido um jogador canhoto. Ali faltou o pé direito. Ele busca sempre Mas aí não dá, hein, gente? É o Gabigol, hein? Não, mas eu tô dizendo isso. Eu sei que você tá falando, mas ele não precisa ser ambidestro, mas a gente percebe que às vezes ele não consegue cruzar com a perna direita. Outro dia ele saiu com a bola. Ele usa só a perna esquerda. Ali naquele lance ali, você dá aquela chapada com a perna direita assim, porque o movimento é fechado, né? Na passada. Porque quando ele bate, o que acontece? Quando ele bate, o movimento, a mecânica do movimento dele é de fechar. Sim. Então ele não consegue abrir, porque ali a batida é estilo Marcelinho, né? Você abre para ela poder ir um pouco mais reta em diagonal. Em diagonal para ela poder ir para o gol. Quando ele bate com a perna esquerda, ele fecha o movimento. Então, quando ele fecha, ele diminui o ângulo. Então, às vezes, com a perna direita, o que seria? Ele vem né? Dá um canudo. e só, não, com a perna direita ele só dá chapa. Só de chapa e a bola entra, entendeu? Só que aí é a questão do treinamento. O Felipe Luiz perdeu uma chance quase na pequena área, porque também falta um pouquinho a perna direita, né? Porque ele não tem a mesma confiança. Eu falo porque eu era assim também. Com uma esquerda. Era uma desgraça, assim, esse tipo de lance. Chutar de longa distância... Você não era 9, né, Zé? Não, mas então eu falo... Não, mas eu falo, por exemplo, chutar de longa distância eu tinha porque eu jogava salão. Então, o salão me deu essa característica. Mas o refinamento... Mas nesse lance é técnica. É uma técnica apurada, porque, é como eu falei, às vezes as pessoas falam, não é fácil, porque você tem velocidade, você tem que ser ajustado. Ah, mas é jogador de futebol. Eu sei, eu concordo com isso. Mas ele tem que sair da zona de conforto dele e com a perna direita. Ele precisa melhorar, né? Ele precisa melhorar. Eu queria falar exatamente isso, né? Traçando um paralelo, né? Eu estou dizendo que o Gabriel é o Jordan, não é isso? O Jordan não está pontuando, mas está pegando muito rebote e dando assistência. Mas não é esse o forte do jogo dele. Sim. O Jorge precisava fazer 30 pontos. Ele precisa fazer, exatamente. Se ele não fizer, o Chicago não ganha. O Gabriel é a mesma coisa, está dando assistência, está ajudando, fechando, mas precisa fazer gol. Porque você pega uma noite que o Pedro não está bem... Ou que é bem marcado. Que vai acontecer. O Gabriel precisa resolver, gente. Então, ele está passando por uma seca nesse momento que a gente até entende, é normal, não tem jeito. Mas ele precisa rápido, até porque ele se incomoda com isso. Todo atacante quer fazer gol. Tanto é que o cara, e o passe? Não, mas deixa eu chutar a bola. O cara quer chutar, entendeu? Ele está bem. Do ponto de vista coletivo, ele está muito bem. Mas eu acho que o individual, ele precisa dar um up, porque no momento desse, de repente, pode faltar um gol desse aí. E aí, como é que faz? De um upgrade. Como é que é? Upgrade. E o Danilo, como é que tá, professor? Chega o programa. Fala, Fabião. É isso aí que o Sormani pontuou. Eu acho que ele tem feito uma função diferente e isso tem muito valor. Então, ele ajuda em alguns momentos na recomposição, ele tem a chance de chutar no gol. Ontem ele poderia ter levado para a esquerda e ele acha o passe para o Pedro fazer o gol. Então, isso tem muito valor na questão coletiva do Flamengo, né? Como o Sormani falou, a força que o Dorival tem de fazer um jogador de área, um cara que é protagonista, entender que ele tem que fazer um outro tipo de movimentação em prol do grupo e o Pedro que vem fazendo os gols. Mas eu concordo plenamente com o Sormani, ele tem qualidade, competência para isso. Em alguns momentos, pode ser que o Pedro seja bem marcado, não esteja em uma noite feliz e aí ele precise dos gols. Posso fazer uma pergunta, Fábio? E ele tem qualidade para isso. Pergunta para o Fábio com experiência de jogador, vale para você, Zé, também. A gente tem um Gabigol, que muitas vezes era taxado de perninha, marrento.
Pô, a gente tá falando do cara que é o símbolo desse Flamengo vencedor há uns 4 anos. A gente pode debater se o Arrascaeta joga melhor. Pra mim, em 2019, o Bruno Henrique foi até mais determinante que o Gabigol. Mas o Gabigol era a imagem. símbolo, a era a imagem bandeira, do aquela Flamengo. bandeira que antes tinha a cara do Zico. Era, exatamente. Era o Gabigol, assim, ó. Ele era a figura principal. Ele tá vendo na cara do gol de uma Copa do Mundo que ele tinha expectativa de ir, que o bonde tá passando e o colega dele tá subindo no bonde. Reserva até ontem. Exato. Ele tá jogando pela ponta, o outro entubando o gol de tudo que é jeito. Debate na televisão e ele não tá enchendo o saco em nada. Nada. Isso aí. E eu acho isso importante ressaltar. Cabeça Porque melhorou quando muito. ele pisava fora isso, Mas eu marrento, acho- mas eu não já- sabe se comportar. E pra mim isso tem valor, O cara. Gaúcho tirava ele do jogo. É isso. Mas eu já falei isso aqui. Para mim chama-se gratidão Ao Dorival. Exatamente. Porque ele está onde ele está muito por conta daquilo que o Dorival fez. Chama gratidão Dorival. Mas isso Não tem seria- valor, Zé. Não, mas tem eu não estou muito. dizendo que não tem valor. É mais um Eu acho motivo pra que gente falar, tem pô, que gente que legal. não tem essa gratidão, Exato. né, Zé? Que Entendeu? É pensa isso que eu é achei. A acaba gratidão sendo dele é uma ação importantíssima, egoísta, né? porque ele se coloca à disposição do time. Sim. Ele deixa de olhar para o umbigo e fala assim, opa, peraí, tem mais umbigos aqui para eu poder ajudar. Entendeu? Tem mais situações que eu posso colaborar e ao mesmo tempo ser decisivo. Porque eu falei, daqui a pouco ele vai fazer o gol. Daqui a Você pouco vê esse lance, sai Zé, um, sai dois. Esse lance Daqui a dele, pouco sai, ele não tem- chutava não tem- nos jogos do Flamengo, era ele que finalizava todas as bolas. Todas. Sim. Agora ele chega ao ponto de falar, pô, irmão, deixa eu chutar pelo menos uma no gol, porque eu achei meus companheiros aqui. Então, olha a mudança de pensamento, né? A importância que ele entende ter para esse novo funcionamento do Flamengo e coletivo. Porque hoje é um jogador muito mais coletivo. Então a gente vê, ontem ele se irritou, ele brigou com os caras do Vélez. Ele se irrita, ele tem problemas com o adversário. Mas dentro do grupo, aquela reclamação, aquele bico para sair, aquele, né? Quando você, em muitos jogos do Flamengo, de repente, sei lá, o Arrascaeta buscava um outro jogador, você via que ele se incomodava com aquilo, ele queria a bola sempre para ele. Hoje é um outro jogador. Então, assim, tem a sua função, é importantíssimo para esse novo momento do Flamengo, mas eu acho que ele tem capacidade de, por exemplo, no jogo de ontem, eu não vou falar obrigação, mas ele tinha muita competência para pelo menos colocar uma bola para dentro. Concordo. Pelas chances que ele teve. Facincani, eu acho que isso a gente não pode tirar do contexto, porque a gente é crítico ao Gabigol quando ele escapa, quando ele faz uma bobagem. E eu acho que esse contexto pré-Copa só aumenta a postura que o Gabigol está tendo nos últimos meses. Porque não é questão de ego, não é questão de vaidade. Tá tudo bem aí, Facincani? Tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Eu tô vendo ele gesticular ali. Eu acho que ele não gostou da approach. Né, que o Sareta, o Sareta tá vendo a gente, o abração Sareta pra mandou um ele, abraço pra gente. E falou que quer conversar direitinho com o Fábio em casa. Diz que o Fábio não Sareta para de aqui falar. É o palmeirense doente. É só isso. Então, eu acho que é um corintiano enrustido. Eu acho que diferente. ser gratidão... Corintiano enrustido. Sareta, você não é um palmeirense doente, você é um corintiano enrustido. Você Então, viu a parabéns frase que pro ele falou Sareta aqui. pra Parabéns pelo aniversário do Corinthians. Não, hoje. do Corinthians. Te amo. E aí, Facincani, eu acho que tem muito valor que a gente precisa saber reconhecer a postura do Gabigol. Se é por gratidão ao Dorival. Cara, tem muita... Não é vaidade e ego. O jogador assim tem que ser predador, Mas cara. posso falar uma coisa? Assim, eu bato palma pro Gabigol, mesmo aquele marrento, aquele que as pessoas... Não, eu também. Eu bato palma Eu pra sou ele. fã. Eu acho que nós precisávamos ter mais jogadores assim. Eu acho que muitos dos problemas que nós temos por não ganhar títulos importantes em seleção é por causa disso. Falta isso. Falta isso. Personalidade. Falta isso. Falta nos momentos de dificuldade um cara que vem daqui, obrigar. Ah, não, desculpa, você chutou. Pô, desculpa o cara. Opa! Entendeu? Joga essa bola pra mim. Entendeu? Porque assim, se você analisar a história, analisa a história da nossa seleção brasileira. Os centroavantes, os atacantes, como eram, os meios. Cascudo. Os caras eram cascudos, meu. Você pega aí as entrevistas, eu estou gostando demais de assistir as entrevistas do Romário em relação à forma como ele lidava com o futebol e o que ele via e o que ele sentia dentro de campo. Ó, dá bola para mim que eu resolvo. Tem uma entrevista, acho que do Zé Carlos, que jogou no Flamengo. Sim. Que ele... Goleiro? Não, o centroavante. Ah, o centroavante, sim. Acho que é Zé Carlos, né? Na época do Flamengo 2009, que foi campeão. Não me lembro. Foi centroavante, acho que foi o Zé Carlos. Ele O fala... Chita daqui a pouco. O Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto Meia. Desculpa, Sim, Zé Roberto Zé Meia. Roberto. Sim. Ele conta ele tem um relato do Adriano, que ele fala, o Adriano bateu, falou, não, é aqui e tal, olha, a situação tá difícil, o Adriano bate de peito em peito, vamos lá, eu confio em você, eu dependo de você. Aí todo mundo olhando, ele fala assim, mas se tiver ruim, joga no Imperador, porque eu vou resolver essa situação. Pô, eu acho que o Brasil precisa disso, nós perdemos um pouco essa característica. Tem muito jogador bonzinho.
Não, professor, fica em cima da linha, tá bom. O jogo lá do outro lado, o cara não pega na bola durante 90 minutos, ele pega na bola para marcar o lateral. Não, tá bom, professor, tá bom nada, meu filho. Mas o bom é que ele respeita o momento do Pedro, né? Ele respeita esse momento do Pedro. Mas é bom, mas é bom. Sim, claro. Ele é bom. Eu pergunto, eu falo, era péssimo, era difícil de jogar contra caras assim, porque você nunca sabia a atitude que ele ia tomar. Sim. Se você desse uma porrada nele, se ele vai partir para cima de você, se ele vai sair, se ele vai criar confusão, você não sabia nunca. Eu não sei se o Fábio enfrentou jogadores assim, deve ter enfrentado. Pô, eu enfrentei jogador que o cara me dava porrada. Fui jogar com um cara chamado Mike Wilmots, que era o belga. Sim. Pô, o cara me atropelou, meu. O cara me atropelou. Eu olhei pra ele assim e falei assim, levanta que você vai apanhar. O cara falou pra mim. Falei, tá bom, então vamos apanhar, mas vai apanhar também. Mas só que assim, eu acho que falta isso um pouquinho, de sentir um pouco mais o jogo, meu. Facincani, levanta que você vai apanhar, porque agora o assunto vai ter que mudar. O Lázaro, perdeu uma vez, vamos lá. Landim, fala aí. Landim, foi o Landim, né, Marcel? O Landim falando sobre o Lázaro. Bora, presidente. Pelas suas projeções, vai ter que vender alguém até o final do ano, nessa virada de ano? O que vocês projetam? Se tem esse radar? A gente não tem que vender ninguém. Mas o Flamengo, como qualquer clube, está aberto à análise, vamos dizer assim, das propostas que vierem para o Flamengo. O Flamengo tivesse, vamos dizer assim... A venda poderia ter sido tentada por uma outra equipe que desse ao Lázaro mais a possibilidade de lucrar e para o próprio Flamengo. Porque dificilmente o Almeria vai ser uma vitrine e até em termos de capacidade pro Lázaro se desenvolver como jogador. Ele pode cair no ostracismo, como o Renier, que até foi vendido para um Real Madrid, passou pelo Dortmund e que até agora... jogar no time grande também não é garantia que você vai... Sim, mas o Lázaro me parece um jogador mais especial, até pela idade e até por ser um jogador que... mas acho que no Brasil, quando o Renier estava aqui, se esperava muito mais do Renier do que do Lázaro. Não, mas o Lázaro jogava mais. Não, o Lázaro, para mim, jogava mais, né, que o próprio Renier. Né, mais rodado. Um atleta até que eu defendia como titular em muitas oportunidades no Flamengo, porque ele é, de fato, um jogador muito bom, muito versátil. Então, talvez ele merecesse uma equipe na Europa maior do que o próprio Almeria. Te incomoda mais o time do que o valor. Exatamente. O valor também, se a gente for colocar no papel, para o garoto é baixo, né? Porque se a gente traçar o comparativo da última grande venda de um jovem para a Europa, o Palmeiras vendeu o Gabriel Veron por 10 milhões de euros. No bônus vai dar cerca de 12 milhões. Mas o Gabriel Veron passou por uma situação muito ruim recentemente no Palmeiras, que me pareceu ali uma questão de ambiente. A gente vai fazer aquela história, se não vender agora, talvez não sei o que vai acontecer. Enfim, é uma situação ali que teve um contexto. O Lázaro não. O Lázaro estava só crescendo com o Flamengo sem nenhum tipo de problema. Então, talvez segurá-lo, até porque nesse momento o Flamengo não está tão desesperado assim por esse valor, por mais que ele precise fechar contas, mas calma aí, o Flamengo vai ter premiações ainda a receber. Sim. No mínimo, como vice-campeão, ele vai ter premiação a receber, no mínimo. Não estou dizendo que será vice-campeão, mas ele vai à final da Libertadores, ele já está. Já tem uma premiação a receber. Copa do Brasil. Né? Bem encaminhado. Ou seja, só as finais da Libertadores da Copa do Brasil, qual que é a premiação só de estar lá? Já é muito maior que esse valor do Lázaro. Ele já tem garantido, já garantiu. Não dá para falar, não, mas olha, veja bem, ainda não. Ainda assim, o Flamengo está na final da Libertadores. Parar de hipocrisia de que, não. Se tivesse 2-0, você fala, tá bom, 2-0. 4-0 contra o penúltimo colocado do Campeonato Argentino, que talvez hoje, em nível de futebol, não jogue na Série B. E o Flamengo fez o que se tinha que fazer, passar por cima, e deveria até ter feito mais do que 4-0. O Flamengo já está. Então, assim, daria para segurar um atleta que tem sido importante nesse contexto. Mas aí tem uma outra coisa. Aí também informações. Para o que o Dorival pensa de futebol, o Lázaro tinha alguns movimentos que talvez ele tinha certa resistência. Talvez não, que o Dorival via com certa resistência e por isso que abriu mão do jogador. Mas eu acho uma pena. José Eduardo aqui na hashtag. José Eduardo, triste pela saída do Lázaro, achei 7 milhões de euros baixo, porém ainda fica com 30%. É importante dizer isso. Sim. 7 milhões de euros por 70%. Então, fazendo a proporção, é como se ele estivesse valendo 10 milhões se fosse uma venda hoje. Mas vamos pensar que ele jogue bem no Almeria. E aí aparece lá um Barcelona, um Real Madrid, um Atlético de Madrid querendo encontrar. Quanto que esses times pagariam pelo Lázaro do Almeria? Vai chegar no máximo 30, 40 milhões. No máximo. Não passa disso. Sim.
Não passa disso. E o Almeria vai vender. Mas tem um detalhe também, o Flamengo está vendendo um jogador que hoje, se você pegar a lista do Flamengo, é o quê? O 18º jogador do Flamengo? O 17º jogador do Flamengo? Sim. O 20º. Talvez o Flamengo também olhe, médio e longo prazo e fala, que tipo de chance esse cara vai ter de jogar consistentemente a ponto de ser uma venda Vini Júnior e Renier? A gente é negócio, eles também precisam gerar dinheiro. A gente está falando agora há pouco a respeito da maneira com que o Flamengo se comporta em relação ao elenco dele. Entendeu? Ter o Lázaro é legal? Legal. Ótimo. Mas escuta, é melhor você ter o Lázaro ou o Pedro, o Gabriel, o Vidal? Sim. Você entendeu? Então ele vende agora por 7 milhões de euros. E se for vendido mais pra frente, pode pegar mais uns 10. Pode pegar mais uns 10 milhões, aí do 17. Com esse dinheiro, ele pode contratar um outro cara do nível de um Vidal, de um peso, do Cebolinha. Né? Para resolver. Sim, chega, bota e o cara joga. E aí é a questão da administração do elenco e da forma como você trabalha. Sim. Ao invés de eu buscar jogadores de fora para poder trabalhar e fazer com que esses caras evoluam, não, peraí, base. Lázaro, tem Vitor Hugo, tem Cabo. Vamos preparar. Exato. E aí esse time, quanto custou o Lázaro pro Flamengo? Nada. A base. Quanto custou o Flaco pro Palmeiras? 10 milhões de dólares. O Flamengo prepara o jogador, coloca para jogar e já abre um poder de negociação. Depois para trazer um jogador que vem para resolver. Seria legal que o Lázaro, seria bacana. Menino do Ninho, etc e tal. Mas o que interessa é o produto final. O produto final é qual que é o produto final? Ganhar o título. Só dizer assim, com relação ao Lázaro, Zé, assim, para pontuar, né, que ele é muito bom jogador. O Facinca já falou muitas vezes isso. Então, assim, a gente deseja sorte ao Lázaro e ele é um bom jogador. É um jogador aberto à informação, né? Então, assim, o Paulo Souza, ele era na base um meio atacante. O Paulo Souza vem e coloca ele em muitos momentos de ala esquerda ali, né? Então, uma função diferente. O moleque foi, abraçou a ideia, se interessou, evoluiu, conseguiu entregar. E com o Dorival já voltou um pouquinho mais para a função dele ali, como atacante, camisa 9, fez gols importantes para o Flamengo. Então, é um jogador que não sai por problemas, né? De desgaste no dia a dia. Ele sai pela qualidade dele. Talvez o Dorival enxergue que ali tem outras opções, mas é um jogador que fez muito bem ao Flamengo, que foi muito bem formado na base do Flamengo e que, pelo que a gente tem visto aqui no Brasil, ele tem condições, sim, de fazer um bom trabalho, evoluir um pouquinho mais, né, um pouco mais de maturidade e aí, a partir desse momento, partir para um clube um pouco melhor. Você sabe quem que joga no Almeria? Kaique e Léo Batistão. Então lá já chega, já tem dois jogadores brasileiros. Sim, importante que o Léo Batistão tem história na Espanha. Tem história na Espanha, é um cara Rodrigo respeitado. Eli também, né? o zagueiro. Pode pôr embaixo das asas. O Diego Eli, né? Rodrigo Eli, perdão. Rodrigo Eli. Enfim, ele vai chegar... ele vai chegar num ambiente que, de repente, ele pode ser... Eu gosto do Lázaro. Não vou ficar muito estranho no ninho, né? É importante também você chegar e... Vocês jogaram fora, vocês sabem disso. É impressionante, né? Mesmo o futebol brasileiro não tendo o nível que nós tínhamos no passado em relação à capacidade técnica, né? Porque eu vejo que um futebol diferente que se joga também, outras exigências e tal, mas o quanto nós exportamos jogadores. É o país que mais coloca jogador na Europa. Nós exportamos jogadores. É impressionante. Não, e pega, por exemplo, o Arsenal, que está com o Gabriel Jesus voando, são 3 Gabriéis. E muitos já... O Martinelli, e o Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães e o Gabriel Jesus. E assim, o Gabriel Jesus já saiu aqui com essa pecha de craque. Mas tem cara que aparece lá que a gente começa... o Hulk. O Martinelli o Diego Costa. O Martinelli, eu fui ver um jogo da Taça São Paulo. É tanto sobrenome, Diego Costa. Ituano. Martinelli foi ver um jogo dele na Taça São Paulo. Assim, na Taça São Paulo, em jogo de Ituano, né? O Juninho tava lá, vamos ver o jogo, enfim. Não por ele, né? Foi para ver o Ituano mesmo, no jogo da base. E aí o moleque dali... Sucesso ao Lázaro, a gente segue aqui no F90, mande sua mensagem, torcedor rubro-negro, mas agora o recado é com o torcedor tricolor e o torcedor do Dragão, Atlético Goianiense, São Paulo. Caleri disse, é o jogo mais importante dos últimos 10 anos do São Paulo.